Para continuarmos falando a respeito das expectativas para a escolha do novo Papa, nós temos nessa cobertura o Francisco Borba Ribeiro Neto. Ele é sociólogo e especialista em religião. Boa tarde, Francisco. Seja bem-vindo ao Bastidores CNN. Minha primeira pergunta é sobre a expectativa desse primeiro dia de conclave. O senhor que conhece tão bem a Igreja Católica, acompanhou conclaves anteriores, o senhor considera improvável que hoje já tenhamos a escolha do novo Papa? Sem dúvida é improvável. É um dia de teste, onde os cardeais vão testar vários nomes, digamos assim. Cada um vai colocar um e eles vão ver qual é a reação, se existem outros. Eu diria que a votação de hoje e a primeira votação de amanhã ainda são um pouco sondagem de terreno. Cada um sugere um nome, amanhã eles vão ver qual desses nomes que foram sugeridos receberam alguma votação dos demais, e só a partir da terceira votação é que a gente teria, normalmente, um encaminhamento mesmo para vamos afunilando as opções, vamos eliminando os menos votados e vamos procurando o candidato de consenso. Francisco, a gente costuma observar na história da Igreja Católica que muitas vezes nós temos um Papa com perfil um pouco mais progressista, depois um Papa com perfil um pouco mais conservador. Tivemos o Papa Francisco com perfil mais progressista. Na sua avaliação, isso significa que teria uma tendência a um Papa mais conservador ou não? Poderia haver aí um favoritismo de um nome moderado? Olha, para começar, eu diria para você que Francisco não era um perfil tão progressista quanto parece. O que caracterizaria Francisco era um perfil moderado depois de um longo período de hegemonia conservadora. Então, o que acontece? Qualquer concessão para demandas, digamos, progressistas, pareciam coisas impensáveis, coisas de um progressismo radical. Mas não era isso, era muito mais o efeito de uma postura aberta também aos progressistas, depois de um período em que esses progressistas não tinham tido acesso ao Vaticano. Então, sendo assim, eu diria que Francisco, foi um moderado que abriu para os progressistas, o seu sucessor será também um moderado que continuará o avanço das demandas progressistas, provavelmente olhando também um pouco mais para as demandas conservadoras nesse momento. Olhar para os conservadores não é uma questão de jogo de poder, é que o Papa tem que atender um pouco a todos. O Papa se enxerga como um pai de todos, então todos os filhos têm que ter aí a sua vez. Pode falar. Ótima observação. Às vezes, pelo critério de comparação realmente entre Bento XVI e o Papa Francisco, se passou essa impressão de progressismo, mas a gente tem que ver exatamente as decisões e acompanhar a história da Igreja Católica, como o senhor faz tão bem. Eu vou chamar o Pedro Duran, que tem acompanhado bastante esse processo, nosso analista de política, que gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Obrigado, Uribe. Francisco, boa tarde. Obrigado por conversar com a gente aqui na CNN. Eu queria te perguntar sobre dois pontos específicos da decisão do novo Papa, que são a nacionalidade e a idade. Eu estava conversando ontem com o Dom Odilo, minutos antes dele entrar no confinamento, e ele me disse que a idade é uma questão secundária. Mas a gente sabe que se for eleito um cardeal mais jovem, ele tem um pontificado mais longo, em tese. E um cardeal mais velho tem um pontificado supostamente mais curto. Por outro lado, a gente tem também a internacionalização da igreja nesse conclave. Mais cardeais da África, mais cardeais da Ásia, mais cardeais das Américas. Qual é o impacto que isso pode ter na decisão e no perfil do futuro Papa, na tua avaliação? Bom, começando pela questão da idade, certo? O que a gente tem que perceber é que o fundamental para os cardeais é encontrar um nome que consiga
enfrentar os desafios da igreja para esse momento. É isso que eles estão procurando. A idade, sem dúvida, é secundária diante desta primeira necessidade. Agora, se aparecer mais de um candidato que mostra essa mesma capacidade, provavelmente o candidato mais jovem seria deixado para o próximo conclave, digamos assim. A tendência seria escolher o mais velho, numa situação em que os dois mostram a mesma capacidade de enfrentar os desafios, tá ok? Desde que esse mais velho não seja um que esteja, assim, usando, desculpem uma linguagem vulgar, com o pé na cova, é lógico. Não é? Se for um candidato muito velho, aí talvez a preferência fosse para o mais novo. Mas, de modo geral, essa é a questão. Primeiro, enfrentar os desafios como um fator para decidir entre um e outro a questão da idade. Agora, quanto à internacionalização, eu acho que a internacionalização é um processo fantástico dentro da história da igreja, essa internacionalização, e eu acho que é importante a gente perceber o seguinte: a internacionalização traz para dentro da igreja o que a gente chama de terras de missão. Aqueles lugares onde a igreja se encontra numa situação minoritária e vive fundamentalmente da sua capacidade de anúncio, da sua capacidade de cativar outras pessoas, de ter um espírito missionário, um espírito de pobreza evangélica, assim por diante. Isso traz, sem dúvida nenhuma, um sangue novo para dentro do Vaticano. Por outro lado, traz também algumas situações que são novas para nós. Por exemplo, os cardeais africanos normalmente se aproximam muito de posições consideradas conservadoras na Europa e nas Américas. Por que isso? Porque eles vêm de uma realidade de povos que vinham de religiões, muitas vezes tribais, de uma outra realidade cultural e religiosa, e que enxergam de formas diferentes a chegada do catolicismo. Então, por exemplo, o aspecto ritual, a liturgia, que muitas vezes na Europa, nas Américas, são consideradas formalidades secundárias. Para quem está vindo de uma conversão de uma religião altamente ritualizada, como são muitas das religiões afro, a questão dos rituais, das liturgias, é muito importante. Então, você tem uma valorização da liturgia que pode parecer conservadorismo, mas não é conservadorismo, é um outro modo de olhar a religião católica. E isso vai ser, sem dúvida, uma grande riqueza que começa nesse conclave, mas me parece que tenderá a se fortalecer ao longo dos anos. Francisco, eu vou chamar o Diego Pavão, que também é especialista na cobertura do conclave, para fazer uma pergunta. Francisco, obrigado pela participação mais uma vez aqui na CNN. Nos últimos dias, nas últimas semanas, desde a morte do Papa, a gente tem aqui traçado perfis de alguns papáveis, né, de alguns favoritos ao cargo de Papa. A gente tem falado de dois perfis, principalmente, claro, a gente tem falado de vários, mas principalmente de dois. A gente tem falado daquele perfil pastoral, que era o Papa Francisco, aquele olhar para os pobres. A gente tem falado também de um perfil intelectual, aquele teólogo, aquele erudito, que era o caso, por exemplo, do Bento XVI. No atual momento da igreja, de acordo com as necessidades da igreja nesse momento, na avaliação do senhor, qual a característica que deve ser a mais forte em um Papa nesse momento? Olha, eu diria para você que eu não trabalharia com essas duas categorias de perfil, tá ok? Eu trabalharia mais com duas categorias, eu acho que são duas categorias sim, mas de um lado, o perfil mais acolhedor, mais amoroso, mais capaz de romper
limites, romper protocolos para criar laços com as pessoas, e o perfil mais preso, mais seguro naquilo que já está dado dentro da estrutura. Que, de certa forma, você pode também compará-lo com Francisco e Bento, mas não é exatamente a questão do pastoral e do erudito, é a questão da capacidade de demonstrar amor, acolhida ou a segurança nas instituições. Eu creio que a tendência natural é procurar um papa com um perfil mais acolhedor, mais missionário, talvez essa seja a palavra, aquele que sai, como o Francisco sempre insistiu, que sai de dentro da igreja para chegar àqueles que estão distantes. E para isso ele tem que ter uma capacidade afetiva, uma capacidade de comunicação, de empatia muito grande. O perigo... Acolhedor, acho que é uma boa palavra que o senhor usou, exatamente que simbolizou muito o Papa Francisco. Queria perguntar para o senhor sobre o desafio da Igreja Católica a partir de agora, na visão do senhor, e o desafio do novo Papa. Eu acho que é uma continuidade da resposta do senhor para agora. Certo. Olha, existem vários desafios, eu diria que existem vários pequenos desafios, tá ok? Que são muito grandes, mas são pequenos no sentido que estão circunscritos a uma situação. Por exemplo, sem dúvida o maior escândalo e a maior justificativa para uma perda de fiéis da Igreja nos últimos 20 anos são os escândalos de pedofilia. E continuam a pipocar, porque, na verdade, normalmente a gente fica sabendo de coisas que aconteceram há 10, 15 anos atrás, então, por mais que você resolva para não acontecer hoje, você continua recebendo as denúncias do passado e isso continua a ser complicado. Existem pequenos problemas, mas que são grandes, de sustento econômico da Igreja, transparência nos procedimentos administrativos, financeiros, etc. Agora, os dois maiores problemas da Igreja, na minha opinião, nesse momento, são, primeiro, avançar numa posição de acolhida a quem está distante. Francisco começou um processo de retorno da Igreja ao mundo, a uma posição de missão. A Igreja, depois do Vaticano II, estava muito presa nos seus debates internos. O Vaticano II fez uma série de coisas espetaculares para a Igreja, mas as pessoas ficavam discutindo internamente o que deveria, o que não deveria acontecer, e muitas vezes não iam para fora da Igreja para levar a mensagem cristã. Francisco faz isso, começa a fazer isso, mas a gente precisa avançar muito mais nisso. Uma segunda questão é que existe uma necessidade de Deus cada vez mais premente na nossa sociedade. A sociedade como um todo, você tem cada vez mais desilusão com as democracias, casos de ansiedade, jovens muito ansiosos. É um universo onde a sociedade moderna, a sociedade contemporânea prometeu um mundo melhor e quando esse mundo melhor chegou, ele não era tão melhor quanto parecia e as pessoas estão muito inseguras por causa disso. Nesse contexto, elas têm uma necessidade de Deus muito grande e a Igreja Católica tem que responder de forma adequada para essa necessidade de Deus que as pessoas têm. Se ela conseguir fazer essas duas coisas, esse avanço para fora que Francisco iniciou e, ao mesmo tempo, deixar mais explícito, mais maduro a sua resposta à necessidade de Deus dos tempos atuais, todos esses outros pequenos problemas, como eu disse, da pedofilia ou da questão econômica,
deixarão de ser determinantes e serão determinados por um caminho mais virtuoso. É um grande desafio para a Igreja Católica. Nós tivemos a honra de conversar com o sociólogo e especialista em religião, Francisco Borba Ribeiro Neto. Muito obrigado, doutor Francisco, pelas explicações e nos ajudar a entender um pouco dos desafios da Igreja Católica a partir de agora e do perfil do novo Papa. Obrigado. E aguarde também aqui na CNN Brasil, Francisco, para acompanhar o resultado que deve sair em instantes. Obrigado. Obrigado pela participação aqui no Bastidores CNN.